Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome santo do Senhor. Coisa boa é a gente estar sempre junto aqui na presença de Deus, clamando, buscando o Senhor de todo o nosso coração. Bom, agora nós vamos para a palavra, mas antes quero falar para vocês sobre as ofertas. Tem muitos irmãos perguntando, irmão, eu posso ofertar, posso dizimar? Pode fazer como Deus puser no teu coração. Dessa forma, a gente continua com os trabalhos na live. Hoje mesmo eu recebi a conta do pessoal da produção, do Ronei, que nos ajuda muito aqui com a edição dos vídeos, tem uma semana para pagá-los, então é sempre um valor mais alto, mas eu tenho certeza, esse até essa primeira parte até que não ficou caro, ficou R$ 397. Mas depois, conforme vai aumentando os cultos, vai aumentando o custo também, o que é muito natural. Mas precisamos da ajuda da Irmandade, não só para isso, mas ainda tem que comprar equipamento. Você vê, hoje eu comprei o retorno melhor, vou melhorar a iluminação, quero montar aqui, depois tirar esse quadro, porque eu não aguento mais ver esse quadro de girassol aqui. Esse aqui não, foi minha mãe que me deu. Colocar o nome do Senhor Jesus, até dá para colocar, deixa eu mostrar para vocês como é que dá. Ó. Só que não fica legal, tem que estar com uma parede mais bonitinha e tal. Eu nem sei onde está. Aqui, ó. Ah lá, tá vendo? Ele apareceu aqui, ó, em nome do Senhor Jesus. Mas tem que estar com a paredinha bonitinha, tudo arrumadinho. Eu vou melhorar isso aí para a gente ter uma live bem bacana, do jeito que a nossa Irmandade merece. O melhor para o nosso Deus sempre. Então, vou colocar aqui para vocês os nossos dados bancários, tá bom? Para você que quer ofertar com o Pix, nós temos 2 Pix. O primeiro é o nosso e-mail, que é o contato@horadabenção.com.br. contato@horadabenção.com.br ou o nosso número de WhatsApp, que é o 011 9 1488 3827. 1488 3827. Eu tinha feito, no tempo da CL, um compromisso com os Médicos Sem Fronteiras. Então, esse mês ainda não consegui mandar a contribuição para eles. Então, pedimos ajuda da nossa Irmandade, porque a gente consiga mandar pelo menos uns R$ 500 para o Médicos Sem Fronteira. Agora, eles estão atuando muito na Ucrânia, e eu tenho certeza que a sua colaboração vai chegar até lá, através aqui do nosso canal. E também a nossa irmã Sueli, como vocês ouviram o áudio de ontem, tem atendimento, tem o dia inteiro, tem toda hora, tem necessidade. Mas se você quiser ir direto no banco, a nossa conta é no Banco Itaú, agência 1268, conta corrente 98510, dígito 6, em nome da Hora da Bênção. Que Deus possa retribuir em toda sorte de bênção para a vida de todos nós e que nós continuemos estar aqui a levar a palavra de Deus. Tá bom? Vamos fazer uma oração para agradecer as ofertas e que o Senhor possa alcançar muitas vidas. Sempre aqui no rodapé do vídeo fica passando os dados do Pix, vocês podem pegar com mais calma. Tá bom? Vamos orar? Senhor eterno, Deus maravilhoso, nós te somos muito agradecidos pela preparação de estarmos aqui cultuando junto com a nossa cara Irmandade. Senhor, derrama, mas derrama de balde, derrama, Senhor, de sobremaneira, a Tua bênção sobre as nossas vidas. E que esse povo maravilhoso possa sentir-se, Senhor, tocado pelo Teu Espírito, e possa enxergar o Teu trabalhar nas suas vidas. Recompensa essas ofertas, recompensa essa ajuda, e que nunca falte o pão de cada dia, mas que não falte muito mais o pão espiritual. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nosso muito obrigado de verdade, tá? De todo o coração, por vocês estarem sempre nos apoiando aqui, sempre ajudando. A Irmandade é maravilhosa. Bom, vamos lá a palavra. A palavra que Deus me pôs no coração está no livro de Ruth, no capítulo 2, onde diz o seguinte: Ruth vai rebuscar espigas. Tá bom? Ajuda aí na comunhão, vai dando glória a Deus. Preciso tanto da ajuda de vocês, vocês não têm noção. Se não fosse vocês, bom, já falei isso várias vezes, vou falar mais 1000 só. E depois mais 1000 e mais 1000 até o fim da minha vida. Eu devo muito a Deus, claro, tudo a Deus. Mas devo a esse povo maravilhoso que está sempre em comunhão aqui junto da gente. Vamos lá. E tinha Noemi, uma parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E disse ela: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores.
e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. E disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: essa moça é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco de tempo que esteve sentada em casa. Somente até aqui, irmãos. Amém e graças a Deus. Senhor, por favor, não nos deixa sem a tua palavra. E fala com esta irmandade, fala com o teu povo, e traz sobre nós a unção do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, Ruth tinha perdido seu marido e tinha ido também junto da sua sogra. Para onde ela fosse, Ruth disse: onde você for, eu vou junto. Eu não vou te deixar de jeito nenhum. E a mulher que era viúva, ela era tida praticamente como um problema para a sociedade. Ela era um problema muito sério para a sociedade, porque ninguém queria cuidar das viúvas, né, e nem dos órfãos. Vocês vejam que o Senhor até escreveu, e nos evangelhos fala também disso. Não esqueçam dos órfãos e das viúvas, porque eles eram sempre desprezados. Era alguém que não era desejável. E essas duas, então, se aventuraram, começaram uma nova história, começaram um novo caminho, buscaram um outro norte para a sua vida e foram atrás. Casar. Não casariam mais, ninguém as queria, como eu disse aos irmãos, elas eram tidas como um problema. Então, o que lhes restava era seguir em frente. Era seguir o seu caminho e tentar, de alguma forma, reconstruir as suas vidas. Você já se viu assim, irmão? Você já se viu assim, irmã? Sendo obrigado a continuar? Porque, às vezes, a pessoa empreende uma vida nova. Fala: eu vou me aventurar a fazer isso, eu vou abrir esse comércio, eu vou mudar para essa cidade, né? Principalmente os jovens têm mais facilidade de fazer isso. Mas, às vezes, a vida te obriga a recomeçar. A vida te obriga a tomar uma posição. E você ou vai ou vai. Uma mudança, um novo emprego. E bem-aventurado o homem e a mulher de Deus, que tem no seu coração essa percepção. Não um olhar de quem recebeu uma desgraça, um olhar de quem recebeu um mal muito grande, mas dizer: olha, aconteceu isso que eu não esperava. Eu estou sofrendo com isso. Mas eu vou aproveitar disso para fazer alguma coisa maior na minha vida. Era isso que o apóstolo São Paulo dizia quando ele disse: eu sei, já estou instruído sobre todas as coisas. Eu sei ter com abundância, sei padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória ao nome do Senhor. E Deus te chama bem-aventurado, irmão. Bem-aventurado, irmã. Se você está olhando para essa prova, olhando para essa dificuldade que você está passando, e dizendo: Senhor, eu estou aqui, o que me restou foi isso, eu vou começar tudo de novo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o Senhor te diz: pode mesmo, porque eis que não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus nas alturas, assim como as formigas, irmão. Se você passar ali e derrubar um formigueiro, elas começam a reconstruir, dali um pouco está tudo feito de novo. Está tudo construído de novo. E se você passar e derrubar de novo, elas constroem de novo, e de novo elas constroem de novo, e de novo elas constroem de novo, incansavelmente. Elas têm uma missão. Irmão, nada pode te parar na presença de Deus. Nada pode parar os teus sonhos. Não existe impossível para aquele que crê. Mas por que o irmão está dizendo isso? Não sou eu, é a palavra.
tudo é possível ao que crê, diz o Senhor. Diz a palavra de Deus. Então, o Senhor quer colocar em nós essa noite, esse olhar de crença, esse olhar de fé. E o adversário fica coçando a cabeça, falando, como é que pode? Era para ela estar jogada no fundo de uma cama, era para ele ter largado tudo, era para ter largado a família, era para ter desistido de tudo, mas ele está aqui, dando glória a Deus, ele está aqui na presença do Senhor, ele está aqui, ele está buscando, não tem nada, olha no bolso, não tem um centavo furado, mas ele está se reinventando, ele está buscando, ele está reconstruindo, ele está empreendendo. Irmão, receba a fé em nome do Senhor Jesus. Receba a fé em nome de Jesus, minha irmã. Receba a fé em nome de Jesus, meu irmão. Você não vai ficar prostrado, não, chorando, vendo a vida passar. Vamos tomar aí como exemplo os japoneses. Vocês lembram do tsunami? Acho que foi em 2001. A desolação que teve lá, e eles juntaram forças e reconstruíram tudo de novo, os irmãos do sul da Bahia, os irmãos aqui do Rio de Janeiro, região de Petrópolis, irmãos, que eu digo, são pessoas, somos todos irmãos, e vai se reinventando, vai reconstruindo, pega um pedaço aqui, pega um pedaço ali. Hoje o Senhor diz à sua igreja, força igreja! Foram essas palavras, irmãos, glória, o nome do Senhor, do profeta Ageu, quando disse ao povo, esforçai-vos, porque a glória da segunda casa será ainda maior do que a primeira. Olha primeiro para Deus, olha primeiro para os planos de Deus na tua vida, e segue em frente, porque o Senhor tem tudo para fazer por você. É isso que Deus nos fala, queridos irmãos, essa noite. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E Ruth disse, não tenho o que comer? Não tem. Não tem o que fazer? Não tem. Não tem nada? Não tem. Então tá bom. Então o que para os outros é lixo, para mim é luxo. Eu vou lá rebuscar, está escrito aqui, ó, rebuscar espigas. Rebuscar, buscar de novo. Aquelas espigas que os segadores descartarem, até que para eles teriam depois alguma utilidade, irmãos, eles podiam dar ao gado ou coisa parecida, mas era tanto que não ia fazer falta. Ela foi e falou com um dos chefes, dos que estavam colhendo, dos lavradores, e disse a ele, olha, deixa eu pegar um pouco das espigas que vocês não querem mais, as que são feias, que são falhadas, as que, enfim, que para vocês não servem, mas para nós vai servir de mantimento. Irmãos, a principal qualidade de um vitorioso é a humildade. Seja humilde que Deus te exaltará. Eu não quero esse trabalho, eu não vou lá, isso eu não aceito. Não, irmão, aceita com humildade, porque se você for fiel no pouco, Deus te colocará no muito, diz a palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus nas alturas. Se for fiel no pouco, no muito o Senhor te colocará. Mas é preciso ter humildade. E Ruth não se preocupou. Falou, não tem problema. O que importa é que eu vou ter o que comer na minha casa. E ficou por ali, irmãos. E os irmãos lembram-se da história. Os irmãos lembram-se do acontecido. Duas mulheres inteligentes, sagazes. E outra, a dificuldade faz a gente ficar mais esperto, irmão. A luta deixa a gente mais esperto. Você pode ver que coisas que você passou no passado, coisas que você enfrentou no passado, hoje quando você vê de longe, você fala, esse aí eu já sei. Você lembra do sofrimento, você lembra do caminho que aquilo te leva, até mesmo o pecado. E você diz, não, eu já passei por esse caminho. Pode ficar sossegado que nisso aí eu não entro mais. Senhor te chama de bem-aventurado, porque você vai crescendo em experiência, você vai crescendo em conhecimento, você vai crescendo na graça, você vai entendendo o trabalhar de Deus, e você vai ficando mais forte, porque aquele que é bem sucedido na guerra, não é o que tem mais força física, é o que tem mais inteligência, recebe sabedoria no nome do Senhor Jesus, a força do braço nunca superará a inteligência da mente. E é isso que Deus quer pôr no teu coração, estratégia, planejamento, como essas duas mulheres. E olha o que Deus fez, Deus colocou Ruth no coração de Boaz, e ele foi benevolente para com ela,
casou-se com ela, e da sua miséria, da sua, enfim, vida de esquecimento, às margens daquela sociedade, ela foi exaltada. Mardoqueu das escadarias do rei, foi para o cavalo do rei. Glória ao nome do Senhor. Daniel da cova dos leões. José da prisão, irmãos. O próprio Filho de Deus foi esbofeteado, caluniado, rechaçado, negado, crucificado, morto, mas agora está à destra do Pai. Tanto que disse no madeiro da cruz, na hora de expirar, tetelestai, está terminado, está consumado, fiz o que tinha que fazer. E o Senhor te chama, bem-aventurado essa noite, porque você fez o que tinha que fazer. E agora está consumado, está chegando onde tem que chegar, você já passou o que tinha que passar, você já ouviu o que tinha que ouvir, você já chorou o que tinha que chorar, você já perdeu o que tinha que perder. Agora o Senhor te diz, eu quero saber de você, se você vai ficar prostrado, se você vai ficar lançado no fundo dessa cama, e vai deixar a vida passar, e vai deixar o adversário te atropelar, ou você vai receber a autoridade do Espírito Santo essa noite e dizer, para trás de mim, Satanás. É essa a pergunta de Deus para nós. Para trás de mim, Satanás. Quando tem que apanhar, eu apanho. Quando tem que sofrer, eu sofro. Quando tem que chorar, eu choro. Mas quando tem que louvar, eu louvo. Glória ao Senhor. Davi, nós ainda ouvimos esses dias a palavra, quando ele cortou o manto de Saul, teve que se esconder nas cavernas. Mas quando ele também saía cantando e pulando diante da arca, ele também cantava e pulava. Em nome de Jesus Cristo, o que você tinha que chorar, você já chorou. Prepara para os dias da festa, irmão. Glória a Jesus. Prepara para os dias da festa, prepara para os dias da alegria, prepara para os dias do contentamento. Aleluia, Senhor. Não é só chorar não, irmão, não é só coçar ferida não. E a palavra disse que Deus deu a Jó o dobro da riqueza que dantes possuía, irmão. O Senhor prova para aprovar, glória ao nome do Senhor. O Senhor prova para te exaltar. A glória que vem por aí é maior do que a que você perdeu. Creia que a tua vida é dirigida, guiada pelo Espírito Santo de Deus. E que as coisas acontecem como elas têm que acontecer, não existe acaso. Ah, mas se eu tivesse, irmão, não tem se tivesse, se fizesse. Aconteceu o que tinha que acontecer. Ah, mas se eu tivesse pego aquela rua, irmão, se a pessoa tiver que morrer afogada, morre bebendo um copo d'água. Se tiver que morrer de acidente, cai, bate a cabeça, morre, irmão, a nossa vida está na mão de Deus. Bem-aventurado aquele que crê que a tua vida está na mão de Deus. Então não existe acaso, não existe destino, no sentido de, nossa, se eu tivesse feito, não tem nada disso. A tua vida pertence ao Senhor Jesus. Por mais dolorida que seja a tua prova, por mais difícil que seja a situação que você está passando, as percas que você teve, foi como tinha que ser. O Senhor te diz, assim como ninguém evita a prova, ninguém segura a minha bênção na tua vida. Dá para vocês dar um glória a Deus aí? Tem uma meia dúzia de crente para dar glória a Deus, mas glória a Deus de rebentar, porque o Senhor te diz, prepara-te bem, amplie os lugares da tua habitação, firma bem as tuas estacas, porque eu venho chegando aí, diz o Senhor. Porque eu venho chegando aí, com coisas novas, com o renovo de Davi. Os irmãos vejam bem, irmãos. A Marta, quando passa a queimada, acaba com tudo. Fica aquela desolação, fala, nunca mais. A gente olha e vê tudo preto de cinza, fala, nunca mais isso aí vai dar nada. Isso aí não brota, nunca mais. Aí, irmão, até com o sereno da noite, passa uma semana, 10 dias, aparece aqueles brotinhos desse tamaninho. Os irmãos já viram isso? Está na palavra de Deus. Haverá esperança para a árvore, ainda que cortada. E apodrecidas suas raízes no seio da terra, ao cheiro das águas, soltarão os seus renovos e não cessarão. O adversário olha para você e acha que você é uma árvore cortada.
que você é uma árvore com as raízes apodrecidas. E hoje o Senhor está mandando não o cheiro das águas, mas uma enxurrada de água viva do céu, água viva do trono de Deus, para a tua vida, para a tua casa, para a tua alma, para a tua fé, para o teu coração. Então, irmão, exulta no Senhor, e nada vai atrapalhar nós de continuarmos pregando, falando, de você dando glória a Deus, felizes. O que tinha que ser já foi, o que tinha que passar já passou. Ah, mas vai passar mais coisas, se tiver que passar, vai passar, mas dá glória a Deus, porque não haverá porta fechada que Deus não abra na nossa vida. Bendito é o nome santo do Senhor, irmãos. Então Ruth recebeu aquela grande bênção, que veio não por Boaz, não por Noemi, tampouco pelas espigas e milho, mas veio pelo melhor caminho que alguém pode trilhar, o caminho da humildade. E eu quero pedir a você, irmão e irmã, que coloque aqui na live, eu sigo o caminho da humildade. Coloca aqui, irmão, coloca aqui nos comentários, ó. Eu sigo o caminho da humildade. Com humildade a gente vence tudo, irmãos. Quantas coisas, às vezes, a gente está passando uma prova difícil, um vem e fala, faz isso, faz aquilo, mata, pega, e você fala, Senhor, a minha vida está na tua mão, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe de tudo. Aí o Senhor vem e faz assim, ó, sopra as nuvens escuras, e o sol vai raiando de novo, os passarinhos vai raiando de novo, passa um fogo na nossa lavoura, mas daqui a pouquinho começa a brotar de novo. Hoje está brotando aqui, Alamaia. Glória ao nome do Senhor, a live está enchendo de novo. E vai, solta um brotinho aqui, solta um brotinho ali, e a obra de Deus vai se renovando, vai se refazendo, a palavra chega onde tem que chegar. Saiba, irmão, que você é uma fonte de água. Se você tampa aqui, ela estoura lá. Você tampa lá, ela estoura lá na frente. Você tampa lá, ela estoura lá. Ninguém segura uma fonte d'água. Ninguém segurará a bênção de Deus na tua vida. Onde ela tiver que chegar, ela vai chegar e você vai dar glória a Deus. E você vai louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Então você dirá, Senhor, valeu a pena ser humilde. Valeu a pena esperar no Senhor. Foi o que o salmista escreveu. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Confia no Senhor, irmão. Confia no Senhor, minha irmã. E você vai ver que haverá uma transformação na tua vida. E de rabuscar espigas, você vai para um lugar de exaltação. Deus seja louvado. Amém.